Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um comentário das lições bíblicas CPAD. Você está no lugar certo, porque aqui eu tenho como missão, objetivo e propósito edificar e solidificar você por meio da palavra do Senhor. Não diferente, hoje nós vamos analisar, estudar um pouco mais a respeito do julgamento até a ressurreição de Jesus Cristo. Sim, nós estamos caminhando para a lição de número 12, uma lição empolgante que trata tanto do julgamento, da morte, quanto da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas antes eu peço a você, se você é novo por aqui, inscreva-se neste canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário se está gostando dessa proposta de aula e que você possa ficar bem à vontade aqui. No final, se edificar a sua fé, compartilhe essa aula também para mais alunos, para que eles possam crescer. Compartilhe aí no grupo de WhatsApp da sua igreja, da sua família, porque nós estamos estudando a palavra de Deus e essa palavra que visa nos edificar, nos confortar, nos exortar e nos transformar. Vamos então para a aula de número 12. Eu vou projetar minha tela aqui para você acompanhar. E a aula de número 12, nós temos esse tema empolgante e nós temos aqui os textos. Eu vou ler. Primeiramente, eu vou ler o texto áureo dessa lição que diz o seguinte: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João, capítulo 19, verso de número 30. Então, esse é o texto base para o nosso estudo. A verdade prática dessa lição, lição de número 12, vem como tema: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado, na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Então, na cruz, Jesus triunfa sobre o pecado e na ressurreição ele triunfa ou ele ganha ou ele é vitorioso sobre a morte e a morte de Jesus e também a sua ressurreição, principalmente a sua ressurreição, traz para nós, uma novidade de vida, a sua ressurreição traz para nós essa alegria. Então nós temos aí os textos bíblicos que nós vamos ler em classe, está aí no capítulo 19 de João, verso 17, 18, depois 30, e também no capítulo 20, versos 6 e 10, que vai contar, vai narrar sobre a vida de Jesus, seus últimos momentos. Então, qual é o propósito da lição de hoje? Qual é a missão, o objetivo? Eu deixei aqui marcado. Então, nessa lição, o que que nós vamos fazer? Nós vamos abordar um pouco mais sobre a prisão, sobre a condenação, sobre a crucificação, sobre a morte, o sepultamento, e não fica por aí, mas nós vamos elencar a ressurreição de Jesus, que é a esperança do cristianismo. Então, querido professor, querido aluno, não fique apenas ou gaste muito tempo falando. É importante sim falarmos sobre a condenação de Jesus, sobre a morte de Jesus, mas nós temos que focar também na ressurreição de Jesus, porque o cristianismo ele tem sentido porque de fato Cristo ressuscitou. E para nós tem essa esperança de que assim como ele triunfou sobre a morte, perdoando nossos pecados por meio da sua crucificação. Ele triunfou sobre a morte e ressuscitou. Essa é a nossa esperança, porque assim também todos nós ressuscitaremos. E isso traz para nós muita alegria, isso traz para nós muita felicidade, porque assim como Jesus ressuscitou, essa é a nossa esperança. Nós também vamos ressuscitar. Então, o tópico de número 1, conforme você vê aí projetado na sua tela, nós vamos tratar sobre a prisão e a condenação de Jesus. Sobre a prisão, nós vamos observar que nos capítulos 17 e 18 deste evangelho que nós estamos estudando, o evangelho escrito por João, nós vamos ver que após Jesus ter dado várias instruções a respeito da sua partida, e a respeito também da promessa do Espírito Santo, lembra que nós estamos estudando nesse sentido quantas promessas encontramos em Jesus depois de ele operar
tantas maravilhas, depois dele transformar tantas vidas, olha só quantas promessas ele deixou para nós. Então, depois dessas promessas, nós vamos ver que Jesus ele se prepara. E se prepara para quê, professor Douglas? Para ser traído por Judas Iscariotes. Então, Jesus ele atravessa o ribeiro do Cedron e ele faz uma parada no jardim do Getsemane. Nesse jardim, ali de fato, Jesus ora. E naquele jardim, Jesus ele é encontrado por quem? Pelos soldados romanos e também os soldados do sumo sacerdote. Ali no Getsemane, ou também conhecido como Monte das Oliveiras, conforme você pode observar aí, devido a muitas oliveiras que foram plantadas ali, inclusive quem vai em Israel e passa por esse local, eles podem contemplar oliveiras que têm mais de 2000 anos ainda ali. Então aquelas oliveiras que tem nos dias de hoje, ainda plantado, que tem uma idade mais de 2000 anos, são oliveiras que contemplaram a angústia do nosso Salvador naquele momento. Se você der um Google aí, você pode observar. Se você der aí for no YouTube, você pode observar que as pessoas, quando vão visitar, passa pelo jardim do Getsemane ou Monte das Oliveiras, e há oliveiras muito antigas aí que podem, se nós pararmos, é um desejo meu, creio que é um desejo seu, e vamos trabalhar para isso. Quem sabe um dia nós possamos estar nesse local para poder contemplar esse momento, esse episódio muito interessante, e ver que provavelmente tem oliveira ali que viu o nosso Salvador sofrendo, sendo entregue por Judas. Então, naquele exato momento, naquela madrugada, o ambiente neste local, no Monte das Oliveiras, se transforma em um ambiente carregado de tristeza e também de muita angústia. E os soldados romanos, junto com os membros da guardas, eles foram guiados pelo traidor Judas. Lembra de Judas que ele depois da ceia, ele sai do episódio e aqui ele retorna diante de Jesus. Ele que traiu Jesus com apenas 30 moedas de prata. Então, esse traidor, como que ele identifica Jesus? Com um beijo no rosto. Beleza? Jesus orientou seus discípulos, Jesus passou pelo Monte das Oliveiras, parou no jardim do Getsemane. Ali, depois de um tempo, o traidor encontra com ele. Junto do traidor estão os guardas romanos e também os policiais, os guardas do sumo sacerdote. Naquele exato momento, ele se aproxima de Jesus e, com um beijo, ele trai Jesus. Ele traiu o nosso Salvador, mas isso já era profetizado. Então ele vai indicando aos soldados romanos quem de fato era Jesus. E por que com um beijo? Porque estava escuro aquele local, não tinha lâmpadas como hoje nós temos, estava escuro, e Jesus era tão comum, mas tão igual aos seus discípulos, ele não se destacava com suas roupas de panos de linho fino, não, ele era tão normal, tão comum, tão cheiro de discípulos, tão cheiro de gente, de homem comum daquela terra, que foi necessário alguém identificar Jesus, e Judas fez isso com um beijo. Então, a partir do momento que ele beija Jesus, Jesus é levado para ser interrogado. Então, nós vamos ver que no interrogamento de Jesus, muitas acusações falsas são feitas para Jesus, para prender Jesus. E Jesus ele foi detido durante a madrugada, ele foi julgado erroneamente na madrugada, horário que não era comum de julgamentos. Ele não teve os seus defensores, a sua promotoria. Você vê que o objetivo do povo mesmo era tirar a vida do nosso mestre. Então, assim, levaram Jesus até Pilatos, e Pilatos ele não queria se envolver muito e jogou a responsabilidade para os próprios judeus, para que eles pudessem acusar Jesus segundo as suas próprias
leis. Bom, mas depois Pilatos teve que novamente tomar essa decisão. E Pilatos, no episódio ali do julgamento de Jesus, ele vê que Jesus, ele está sendo condenado, mas ele não vê nenhum mal, em Jesus. Nós vamos observar que a esposa de Pilatos, ela tem um sonho, uma visão que ele não poderia se envolver em coisas como essa nesse julgamento. Ela adverte ele, só que no final ele lava as mãos dele. Lembrando que lavar as mãos significa você optar por um lado. Aí eu sou neutro. Toda neutralidade é um lado definido. Ah, não quero condenar Jesus e não quero absolver. Então, se eu ficar num neutro, significa que eu tomei um lado. Significa que eu tomei um lado. Então, nós vamos observar isso no capítulo 18, verso 28 e 31 de João. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade e decidiu colocar Jesus ao lado de quem? De Barrabás, para ver quem de fato poderia ser solto. Olha só que coisa. Então nós vamos ver que o tumulto na multidão, por meio dos líderes religiosos, soltou Barrabás e condenou Jesus Cristo. Então Jesus, ele é condenado, conforme nós vamos observar aí, e Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado, tomou um lado sim. E posteriormente os soldados romanos, para humilhá-lo ainda mais, colocou sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiados. Olha só como foi o processo, os últimos momentos de Jesus nessa terra. Jesus não passou seus últimos momentos nessa terra na frente de uma praia, tomando uma água de coco, tranquilo, se preparando para partir dessa terra em paz, em tranquilidade, não. A partida de Jesus foi totalmente dolorosa. A partida de Jesus foi totalmente dolorosa, e isso é importante para nós, estarmos aqui, diante desse texto e analisarmos como foi a partida de Jesus e reverenciarmos a Ele, porque Ele deu a sua vida literalmente por nós. Então ele é condenado, ele recebe uma coroa de espinho, os soldados começam a provocar a Jesus, dizendo que ele é uma suposta realeza. Então foi um instrumento utilizado com castigo para com Jesus. É interessante porque olha o que o autor aqui da revista, ele vai narrar. O instrumento utilizado para o castigo era o chicote com tiras de couro afiada que tinham pedaços de ossos ou pedras cortantes na ponta. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. Aquele filme do Mel Gibson retrata muito bem esse episódio, né? A Paixão de Cristo. Quantas vezes já acessamos esse filme, quantas vezes choramos, porque esse cenário, esse momento em que ele está sendo chicoteado na representatividade de Jesus, o filme representa Jesus, Jesus ali sofre e a sua carne é totalmente dilacerada com os golpes. Então, nesse momento, o nosso Senhor, ele assumiu de fato todas as nossas enfermidades, as nossas dores, inclusive esse capítulo, capítulo de número 53, verso 4 e 5, se cumpre nesse exato momento que Jesus está sendo chicoteado, está apanhando, sua carne está abrindo, está sendo dilacerada. Aqui cumpre-se a profecia de Isaías, em que ele levou as nossas enfermidades, as nossas dores, foi afligido, foi oprimido, foi castigado por nossas transgressões e nossas iniquidades. Assim foi cumprido a profecia de Isaías na vida de Jesus. O que que Jesus tinha a ver com isso tudo? Nada, mas ele levou sobre si todos os nossos pecados, os nossos erros, para que de fato hoje nós possamos ter vida e vida eterna, vida em abundância, porque se não fosse Jesus, nós estaríamos perdidos. Além dele entregar sua
própria vida, ele sentiu na pele a dor por meio do sofrimento que ele passou e sofrimento que ele sentiu na sua própria carne. Por isso, nós precisamos valorizar dia após dia o sacrifício de Jesus. Precisamos lembrar, trazer à nossa memória, dia após dia, esse sofrimento de Jesus para que nós possamos dar muito valor àquilo que Jesus ele fez por nós numa cruz do Calvário, ok? Queridos irmãos, estão gostando da aula? Espero que sim, espero estar contribuindo para vocês. Então eu peço a você, depois desse primeiro tópico, onde nós observamos um pouco mais de perto, analisando sobre a condenação de Jesus, a prisão de Jesus, vamos para o tópico de número 2. Mas antes de partirmos para o tópico de número 2, eu peço a você, inscreva-se neste canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu joinha aí e também o seu comentário, porque essa aula ela está de fato empolgante e ela tem como objetivo nos edificar e edificar com a santa palavra de Deus. Voltando então para o tópico de número 2, nós vamos observar agora a crucificação, a morte e o sepultamento de Jesus Cristo. Então nós observamos que ele foi preso onde? No Getsemane. Judas foi quem de fato indicou quem era Jesus. Ele foi pego, julgado à noite, conduzido ao prefeito de Jerusalém, que era Pilatos, responsável por aquela cidade. Pilatos quis, em primeiro lugar, lavar suas mãos, não se envolver, mas acabou ficando de um lado e se envolveu. Pilatos, ele deu a opção do povo em soltar Barrabás ou soltar Jesus. O povo foi influenciado pela liderança religiosa e escolheu soltar um ladrão, soltar um malfeitor e prender o Filho de Deus. Ele foi preso, depois de ser preso, foi julgado, depois de ser julgado, apanhou e muito, foi dilacerado a sua carne, cumpriu-se a profecia de Isaías, capítulo de número 53, e a partir desse momento ele é crucificado. Então, no caminho para o Calvário, após tentativas de Pilatos para evitar a crucificação, mas ele também teve uma grande parcela de culpa nisso, e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, nos versículo de número 16, nós podemos ler: "Então entregou-lhe para que fosse crucificado". João capítulo 19, verso 16, Jesus foi entregue para, pelas nas mãos dos soldados para ser crucificado. Bom, sob açoites dos soldados, Jesus ele carrega a sua cruz e ele vai até o Gólgota, o monte da caveira, porque nesse monte tem o formato, sim, de uma caveira. E ali no Gólgota, Jesus, ele foi crucificado. Então nós vamos observar o seguinte, que nos evangelhos sinóticos, quais são eles? Mateus, Marcos e Lucas, nós podemos observar esse detalhe desse registro de Jesus na cruz. É interessante porque Lucas faz questão de narrar que Jesus está entre 2 malfeitores, está crucificado entre 2 criminosos. Um começa a caçoar de Jesus, começa a falar mal a respeito de Jesus, se de fato a duvidar que Jesus de fato era filho de Deus. Se ele fosse filho de Deus, ele poderia descer da cruz e libertá-los também, enquanto um outro não defendeu Jesus, e Jesus traz a seguinte promessa para esse ladrão, né, que estava ao lado de Jesus: "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso". Lucas capítulo de número 23, nós podemos observar isso, por quê? Porque um se arrependeu de fato, enquanto o outro estava zombando, se arrependeu. E até mesmo na cruz Jesus opera milagres maravilhosos, conforme esse milagre de transformar totalmente a vida desse que era malfeitor e possibilitá-lo a salvação. Por quê? Porque essa era a missão de Jesus, salvar os perdidos. Sim, mas aqueles perdidos que reconhecem
que de fato Jesus é o Messias e o Salvador do mundo. Então nós vamos observar que Lucas faz questão de narrar que ele está entre 2 malfeitores e Lucas está, nos mostrando que essa profecia também se cumpriu por meio da boca do profeta Isaías, capítulo de número 53, verso 12. Então ali também se cumpre a outra profecia a respeito de Jesus, está lá entre os malfeitores, mas ele recebendo a condenação em si. Nós vamos observar também a missão, ela foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou sede. Como homem, foi os últimos momentos dele, e o que ele queria antes de morrer era beber água, porque ele estava com sede, que foi a sua última necessidade humana antes de morrer na cruz. A sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja que não continha água, mas vinagre. Olha só que coisa. Oferecido pelos soldados romanos. Então, ao pedir água, Jesus pediu, né, água para saciar sua sede. Nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava cumprindo e que nele, naquele momento, final como homem, ah, ou se aproximava aquele momento final como homem para que ele pudesse receber a glória que ele já tinha com o Pai, e foi isso que ele pede em João capítulo de número 17. Então assim, ciente de sua missão na terra, que estava completa, Jesus não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao dizer que estava consumado. João capítulo 19, verso 30. Então a obra de Jesus, ela estava totalmente completa. Lembrando que, muitos historiadores, teólogos afirmam que aquela esponja com vinagre ali era uma esponja com vinagre que muitas pessoas utilizavam para fazer a sua higiene pessoal, sabia? Sua higiene pessoal. E olha só o que colocam na boca do nosso Senhor. Então ele foi de fato humilhado ao extremo. Além de ser além de apanhar, além de ter sua carne exposta, por meio dos chicotes, Jesus também foi humilhado nesse exato momento, onde colocaram na sua boca aquilo que as pessoas usavam para fazer a sua higiene pessoal. Então Jesus, ele foi humilhado pelos homens, mas mesmo assim, ele cumpriu a sua missão, graças a Deus por isso, graças a Deus por isso, ele cumpriu a sua missão e ele disse, bradou: "Pai, está consumado", conforme nós podemos observar em João capítulo 19, verso 30, ou seja, a obra de Jesus estava de fato concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização da tarefa do Pai confiada a Jesus. Então, o está consumado não é no sentido de derrota, Senhor, já era, acabou a minha vida, vou morrer. Não, o está consumado em Jesus é um brado de vitória. Senhor, a missão que o Senhor me deu, eu cumpri, e aqui agora eu entrego essa missão totalmente concluída em suas mãos. Esse está consumado, imagina aí, é como um estádio lotado, onde há nesse estádio corridas, e as pessoas estão correndo, e Jesus está correndo ali. Ele corre e atravessa a linha de chegada primeiro do que muitos, ou seja, ele venceu e ele entrega esse troféu nas mãos do próprio Pai, que havia confiado a Jesus essa missão árdua, profunda, mas uma missão que somente Cristo poderia cumprir. Então, no final, nós vamos observar que Jesus brada, está consumado, e ele é sepultado. Então, por fim, nós vamos observar que depois desse grito está consumado, Jesus é sepultado. Como aconteceu isso? Um homem chamado José de Arimateia, ele fazia parte também do Sinédrio. Ele era um seguidor 007 de Jesus. Mas ele mesmo com medo, mesmo, com receio, ele chega para Pilatos e pede Pilatos para que ele pudesse levar o corpo de Jesus para um túmulo para ser sepultado. E Pilatos, ele libera. Então nós observamos que esse homem teve uma grande tarefa
Então se, essa atividade fez com que ele pudesse confiar verdadeiramente na pessoa de Jesus. A informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte do Calvário, ou Monte das Oliveiras, ou ali Monte do Gólgota, onde ele havia, sido, morto. Então, José de Arimateia, ele tem um papel fundamental, porque ele foi lá e solicitou. Enquanto muitos já tinham ido embora, já tinham abandonado, ele foi lá, solicitou o corpo e levou Jesus para ser sepultado. Então, até agora, tópico 2, nós aprendemos sobre o quê? Sobre a crucificação de Jesus, o sepultamento também do nosso Messias, do nosso Salvador. Nós vimos que ele caminhou até o Monte da Caveira, o Monte do Calvário. Nós vimos também que ele concluiu a sua missão com um brado: "Está consumado", e por fim ele foi sepultado. Acabou a história? Se acabasse por aqui, era uma história sem esperança. Mas a esperança ela vem a partir de agora, porque Jesus ele ressuscitou dos mortos. Jesus não está lá no túmulo preparado primeiramente por José de Arimateia, local comprado por ele pediu Pilatos o corpo de Jesus e colocou ali. O corpo de Jesus não está lá, os ossos de Jesus não está lá. Os ossos de Jesus não está lá por quê? Porque ele ressuscitou. E é o tópico de número 3. Mas antes, eu peço a você, inscreva-se, se ainda não é inscrito, ative o sininho e deixe seu comentário se está gostando ou não dessa aula. Vamos para o tópico de número 3. O tópico de número 3 está empolgante e é um tópico que fala muito aos nossos corações. E é importante, vem cá, deixa eu falar contigo, isso é importante demais. Nós precisamos focar nessa parte da ressurreição de Jesus, porque ela traz para nós esperança, traz para nós muita esperança. Assim como Jesus ele ressuscitou dos mortos, isso é uma verdade. Onde nós podemos extrair essas verdades? Da própria pessoa de Jesus, vamos ver no tópico de número 3, das testemunhas oculares de Jesus, de outras pessoas, e Paulo também fala isso no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios. Então isso traz para nós alegria. Você, professor, você, aluno, tem que estar empolgado nesse exato momento, porque esse momento é aquele momento do ápice, é aquele momento do triunfo. Enquanto fomos contando sobre a trajetória de Jesus, que ele foi traído, ele foi preso, ele foi julgado, ele sofreu, isso traz para nós reflexão, traz para nós tristeza, porque nos comovemos com a vida de Jesus. Mas a partir desse momento que vamos falar sobre a ressurreição, tem que ser um momento de alegria, de ânimo, porque esse momento nos mostra que ele de fato ressuscitou. Se ele ressuscitou, nós não ficaremos no túmulo gelado, mas ressuscitaremos também. Vamos lá então para o nosso tópico de número 3, um tópico importante. A ressurreição de Jesus. Então, o túmulo encontra-se vazio. Na manhã do primeiro dia, ou seja, no domingo, nós podemos observar que ocorreu um terremoto no sepulcro, conforme João ele analisa esse texto e fala, Mateus também, 28, capítulo 28, verso 2, houve um terremoto no sepulcro e um anjo de Deus deslocou a pedra e ficou assentado em cima da pedra. Se assentou na pedra. Então foi nesse instante que Jesus ele ressuscitou do lugar onde o seu corpo se encontrava. O túmulo ficou totalmente vazio e nós podemos observar isso. O túmulo ficou vazio e servindo apenas como uma evidência clara da ressurreição de Jesus. Então, quais são as evidências de que Jesus ressuscitou? A primeira delas é o túmulo está vazio. O túmulo ficou vazio, é uma pregação das boas novas. Então nós vamos ver que a pregação ela vem por meio das escrituras, da vida de Cristo, mas a natureza, ela também prega. E nesse momento, olhando a rocha, olhando o túmulo, olhando a pedra removida, ali já havia para os discípulos uma pregação. Que pregação? A pregação da ressurreição.
as boas novas do evangelho. Então, no Evangelho de João, é relatado que após o sábado judaico, Maria Madalena, ela se dirigiu ao sepulcro, capítulo 20, verso 1 de João. Maria Madalena, ela correu ao sepulcro nas primeiras horas do domingo, acompanhada por outras irmãs, a Maria, mãe de Tiago, e também Salomé, com a intenção de quê? De ungir o corpo de Jesus. Então ela tinha essa intenção, esse objetivo. Mas ao chegarem lá, a pedra tinha sido removida e ao entrarem no sepulcro, estava lá, de fato, mostrando que não estava lá mais o corpo de Jesus e o túmulo estava vazio, porque ele havia ressuscitado. Então essa ressurreição, ela é a base da nossa fé cristã. Em sua abordagem sobre a ressurreição, conforme eu disse aqui, Paulo, ele dirige aos crentes em Corinto para poder afirmar, ilustrar e ensinar a respeito da ressurreição de Cristo. Cristo ressurgiu dos mortos e que essa afirmação, se ela não fosse verdadeira, nós estaríamos em vão, nós estaríamos enganados com este relato. Mas como nós podemos provar que é verdadeira? Paulo vai falando, é verdadeira porque baseia-se, em primeiro lugar, nas palavras de Jesus. Ele havia dito que ele iria ressuscitar dos mortos. É uma verdade que ele viveu pregando para os discípulos. A segunda razão é o fato de que Pedro e João foram e verificou que um túmulo, ele estava o sepulcro estava removido e ele estava totalmente vazio. Capítulo 20, versos 6 e 7. A segunda evidência de que prova que Jesus ressuscitou. No entanto, nós vamos ver também essa evidência com Maria Madalena e muitas outras evidências. Paulo fala que ele foi visto depois da ressurreição por 500 irmãos, ele foi visto pelo próprio Paulo, ou seja, há várias evidências da ressurreição de Jesus. Eu sei que muitas pessoas tentam negar que Jesus ressuscitou, mas não passa de falácia. Por quê? Porque os testemunhos, a escrita prova que ele ressuscitou e nós temos essa esperança. Então, Cristo, vamos observar que Cristo, como ressurreto, ele quebra toda a nossa e todas as outras incredulidades. Apesar do receio, da incredulidade de alguns discípulos, mesmo após ouvirem o testemunho de Pedro e João, e em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Olha que interessante. Então, enquanto João sai correndo na frente, depois vai Pedro, João para na entrada do sepulcro, Pedro, ele entra, vê os lençóis lá, à parte, dobrado, beleza. Então eles veem que Jesus não estava lá, e que era impossível, né, um ser humano remover aquela pedra, mas foi removida pelo anjo, então ele vê isso, ó, o túmulo está vazio. Maria, quando fica lá, ainda ela fica lá chorando, Jesus se apresenta a Maria, então ela vê Jesus, enquanto João e Pedro vê túmulo vazio, ela vê Jesus. Eles voltam para comunicar, 2 comunicam que o túmulo está vazio, mas uma diz que viu Jesus ressurreto. Isso é interessante demais. Por que interessante demais? Porque nós temos lá várias óticas da ressurreição de Jesus. Mas mesmo assim o povo eles ficam ainda com medo, eles ficam ainda, com essa crise, de será que de fato ressuscitou ou não ressuscitou? O que que acontece? Jesus ele se apresenta diante deles. Jesus surge no meio daquele diálogo que eles estavam tendo, os discípulos, Jesus surge dizendo: "Paz seja convosco". Em outras ocasiões, Jesus também, ele foi aparecendo e se manifestando antes da sua ascensão ao céu. A Pedro e alguns outros que o seguiram, Jesus revelou o quê? Revelou-se novamente, fez muitos milagres, capítulo de número 21, de 3 a 11,
porque os discípulos voltam aquele episódio que eles voltam a pescar, aí Jesus se apresenta na beira da praia com vários peixes ali já pescados, e Jesus está ali esquentando um peixinho, eles voltam, aí eles recebem a notícia de Jesus, lançam a rede, pegam vários peixes, mas ali Jesus já estava ali, Pedro vai ao encontro, João também, todos os discípulos, ele traz a ordenança de que Pedro seria um pastor, né, ele estaria investindo novamente na vida do próprio Pedrão. Então ali também traz para nós essa evidência da ressurreição de Jesus Cristo. Então são várias evidências. E como conclusão, nós vamos, analisar o seguinte: a ressurreição de Jesus, do nosso Senhor, é um evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza o quê? A nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã que diz: "Creio na ressurreição da carne". Assim, à luz deste fato, somos encorajados que a manter a nossa fé, pois depositamos nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Então, se alegre, professor, nesse exato momento, ao falar sobre a ressurreição de Jesus, porque é uma notícia extraordinária. Jesus ressuscitou. E por fim, vamos analisar um pouco essas perguntas aqui e tentarmos chegar a uma conclusão. De que maneira Jesus ele foi reconhecido e traído por Judas? Analisa aí, como que Jesus foi reconhecido na traição de Judas? Por meio de um beijo. Então ele mostra quem é Jesus por meio de um beijo. Em que momento se concretizou a profecia de Isaías? Falei sobre isso. Qual momento se concretizou a profecia de Isaías? Quando ele estava crucificado diante de 2 malfeitores. Isso aí, que bom você estar até aqui e estar, respondendo de forma correta. De acordo com Isaías 53:12, o que se realizou durante a crucificação de Jesus? O que que se realizou ali durante a crucificação de Jesus? Deixa eu pegar minha colinha aqui, ó, porque eu tenho essa resposta. O que que se realizou diante da crucificação de Jesus? Nós observamos que Jesus, ele, diante de Isaías 53:12, ele assume o quê? A nossa culpa, as nossas enfermidades, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pisaduras, fomos sarados. Então, o que que aconteceu ali durante a crucificação? Ele nos salvou, ele nos blindou, ele nos protegeu, ele trocou o seu sofrimento para conosco. Era para nós sofrermos, mas ele foi lá e sofreu em nosso lugar. Então, é essa a resposta. Segunda lição, quem acompanhava Maria Madalena na visita ao túmulo? E aí, quem era? Quem era? Maria, mãe de Tiago e Salo? Isso aí. E por fim, indique uma das razões plausíveis para acreditar na ressurreição de Jesus. Faça essas perguntas, professor, aos seus alunos e pede para eles indicarem, coloque no quadro, anote quais são, de fato, as razões plausíveis. Nós temos várias. Nós temos a primeira razão plausível: o túmulo estava vazio e quem verificou que estava vazio? Pedro e João. Em segundo lugar, Jesus aparece para Maria Madalena, uma outra também plausível razão. Em terceiro lugar, 15, capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo fala que ele se apresentou a muitas pessoas, a mais de 500 irmãos, depois da sua ressurreição. Depois, Paulo fala também que se apresentou a ele. Então, são muitas, mas muitas evidências plausíveis de que Jesus, de fato, ele ressuscitou. Muito bom ter você nesta aula, espero ter edificado a sua fé. Se você ficou até aqui, deixe seu comentário. Fiquei até o final para eu ver.